A literatura, como toda manifestação do homem, e o homem é o objeto do historiador, é marcada por seu tempo, representado pelos seus ideais, pelas suas aspirações, pelas suas necessidades, pelas esperanças de uma época. Então, o imbricamento entre literatura e história se dá a níveis complexos, mas profundos, pois se engendram na tentativa de um entendimento da dinâmica do ser humano e, ao mesmo tempo, de um documento de época. Há entre ambos uma relação intertextual, mas uma relação dialógica. A literatura reflete o real, refratando-o, e na refração é que se encontram as angulações que interessam o historiador. Ou seja, quem afirma isso é Maria de Lourdes Eleutério. Então, tanto Maria de Lourdes Eleutério como Nicolau Shevchenko, que eu já citei, eles desempenharam nas suas obras magistralmente o ofício dos historiadores, desvendando os caminhos para que se perceba de que forma os fenômenos históricos se reproduzem no campo da literatura e podem ser captados pelo historiador. Ambos, Nicolau Shevchenko e Maria de Lourdes Eleutério, leram a história no ato simultâneo de ler a literatura. Caminho difícil. Reproduzindo pelo avesso o envolvimento de quem faz a história fazendo a literatura. Olha, eu vou ler para vocês aqui um textozinho da Maria de Lourdes Eleutério, quando ela publicou Oswald de Andrade, O Itinerário de um Homem Sem Profissão. A ficção dela, a ficção invade a história, a ficção infringe a história, a ficção dramatiza a história. Não foi, portanto, o simples prazer de reconstruir a história que levou Morot a escolher o acontecimento histórico como matéria dos seus romances. Não foi tampouco a mera necessidade de ação, motivação realista que guiaram a transformação da realidade histórica em ficção romanesca. Ao transformar a história em literatura, interroga sobre a sua finalidade e sobre o verdadeiro sentido da ação histórica individual. Dessa interrogação, vê-se jorrar toda a tragicidade da experiência humana perante a história. Isso são palavras de uma historiadora. Para o historiador, portanto, trabalhar com a literatura, seja analisando uma obra que fala de uma cidade, como tão bem o fez Walter Benjamin ao visitar a poética de Baudelaire, ou analisando a produção de Lima Barreto, de Jorge Amado, de Jorge Luis Borges, de Gabriel Garcia Marques, de Garcia Lorca, de Carlos Fontes, de Oswald de Andrade, enfim, de vários escritores na sua oficina. Nós vamos perceber que os diferentes momentos históricos estão ali refletidos de uma forma expressa e clara, mas que foram convertidos em literatura, obras de suma importância. São elas, entre outras, excelentes pistas para o historiador. E é nessa perspectiva que nós percebemos a ligação importante, por exemplo, em Baudelaire, um poeta que canta Paris, e o contexto urbano de Paris. Jorge Amado, por exemplo, e o contexto urbano de Salvador. Jorge Luis Borges
e o contexto urbano de Buenos Aires, entre outros que a gente poderia estar citando. Oswald de Andrade e a cidade de São Paulo. Ou seja, as particularidades da vida cotidiana são enfocadas pelos autores como hábitos pessoais no colorido das suas construções, no cenário florido de um jardim, nas vielas escuras, nas crianças maltrapilhas, nas mulheres elegantes, nas ruas do comércio, no vestuário e no comportamento sociomoral dos indivíduos. Por exemplo, eu vou entrar numa obra, a obra Suor, de Jorge Amado. A obra Suor, de Jorge Amado, retrata um período vivido pelo autor em meados dos anos 20 do século passado, em uma pequena rua próxima ao Largo do Pelourinho, em Salvador, na Bahia. É uma narrativa explicativa, digamos assim, da riqueza de possibilidades da leitura do social no contexto urbano através de um romance. Sem o objetivo, naturalmente, eu não vou analisar agora a obra, mas nós podemos fazer aí um rápido levantamento dos tipos humanos que compõem esse mosaico que nos apresenta Jorge Amado, na Rua do Pelourinho, número 68. Avaliar a extensão dessa imensa riqueza. Quem são os personagens? As prostitutas, os vendedores ambulantes, as lavadeiras, os mendigos, os trabalhadores do porto, as costureiras, os moleques de rua. Há uma variedade humana de personagens nesse universo social que foi totalmente explorado pela historiografia, mas muito melhor explorado pela própria literatura de Jorge Amado. Mas que a historiografia e a literatura anterior a Jorge Amado não percebeu esses personagens do cotidiano. Ou seja, a miséria, a falta de higiene é a tônica. São as ratazanas infestando e contaminando pelo mofo existente nas casas miseráveis. A questão central do romance é a tensão. A tensão existente entre quem? Entre o inquilino proprietário e o proprietário do casarão, que vivem as turras. Quer dizer, o brilhante literário Jorge Amado faz da denúncia, ele está denunciando, ele faz da denúncia uma trama, aonde ele vai tematizando a miséria, a sujeira e discutindo ao mesmo tempo o processo de higienização das habitações populares de um povo que mora e que se alimenta muito mal, em consequência de um trabalho miserável. São inúmeras as privações que essa população é vista de forma negativa no conjunto da sociedade mais privilegiada, como sendo rude e incivilizada. Essas questões são postas dentro de uma trama literária, de uma maneira como se expressou o autor, denunciando a miséria real da região e, ao mesmo tempo, chocando a elite intelectual. A elite intelectual não só baiana, mas a nacional e a latino-americana. Ele denunciou. Ou seja, eles que se chocaram, eles não enxergavam essa negatividade triste da realidade de um povo. Era, então, uma tentativa de Jorge Amado em conscientizar a sociedade através dos personagens dessa trama e, ao mesmo tempo, defender e cooptá-los para uma ideologia política. Em 1990, passados
56 anos da publicação da obra Suor. Em uma fala, um jornal, é muito interessante isso, Jorge Amado se declara realista e diz que em 1934 apenas apresentou uma proposta literária que rompia com a corrente dos acadêmicos, sobretudo com os modernistas. Ou seja, a razão de Jorge Amado desqualificar essas correntes literárias é, segundo ele, porque eles não contribuíram na luta pelas mudanças das camadas sociais existentes. Vejam aonde vai a literatura, que o historiador vai cooptar, que o historiador vai interpretar. Um outro autor que nós podemos também apresentar é Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, mexicano, que escreveu O Espelho Enterrado. Nessa obra, o escritor aborda com um equilíbrio extraordinário, mas também com vigor e paixão, os 5 séculos da conquista e colonização da América pelos espanhóis. Dos espelhos ibéricos de Cervantes e Velázquez, ele vai aos espelhos enterrados das tumbas indígenas no México. Da expulsão dos árabes da Espanha ao massacre dos astecas e dos incas. Ele trata de Alcide, mas ele chega a Simão Bolívar, chegando aos caudilhos, chegando às revoluções, chegando às tensões nas fronteiras entre o México e os Estados Unidos. Fuentes discorre sobre o assombroso jogo de múltiplos reflexos que é a construção da identidade hispano-americana. Faz ainda o autor uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. O que é o passado, que o historiador vai buscar. O que é o presente, onde o historiador está. E o que é o futuro, que o historiador projeta. Ele destaca uma questão universal no século XXI. Como lidar com o outro. E aí, palavras dele. Ao abraçarmos o outro, não só nos encontramos conosco próprio, como incluímos o outro na nossa vida, na nossa consciência, as imagens marginais que o mundo moderno, otimista e progressista, condenou ao esquecimento. Vejam como, de uma forma diferente, no Espelho Enterrado, que são as tumbas indígenas, ele faz um diálogo com a obra Suor do Jorge Amado, que nos traz personagens diferenciados, mas vivendo na opressão de um trator humano que deles faz um jogo de inferioridade. Ou seja, esta é uma obra fundamental da introdução da cultura hispano-americana. São mais de 500 anos de acontecimentos históricos que, compartilhados com Carlos Fuentes, nos apresenta Dom Quixote de La Mancha, Cervantes e os grandes pintores espanhóis, Goya, Picasso, Lope de Vega, Calderón de la Barca, e os cineastas Luiz Buñuel, e os muralistas Diego de Rivera, e os escritores que deram origem a grandes ações na América Latina. José Martí, por exemplo, Fidel Castro, quando desceu de Serra Maestra e fez o primeiro discurso, no momento em que foi derrubada a ditadura, ele começou o discurso dele falando assim: não fui eu que fiz a revolução, quem fez a revolução foi José Martí. A José Martí tinha morrido um século antes, mas as ideias prevaleciam, as ideias se fixaram. Então, José Martí é de uma importância significativa para o contexto e a formação do líder da Revolução Cubana. E entre outros, que a gente pode, com fundamento, estar apresentando para vocês uma crise na América
que se transformou, na realidade, em uma mobilização social permanente, de baixo para cima e de cima para baixo, e da periferia para o centro, ou seja, um alerta para o risco sempre presente de que o continente chegue a ser dominado por organizações fascistas ou grupos ideológicos brutais. Mas confiamos que, ao alcançar o seu desenvolvimento econômico, ele possa encontrar a justiça e a democracia que tanto se fala nesta América tão sofrida. Então, o Carlos Fuentes, em Espelho Enterrado, ele encanta na sua leitura pela descoberta dos vizinhos e pela sensação de que nossas histórias muito se tangenciam, elas se entrelaçam rumo ao mesmo destino. Carlos Fuentes pretendeu aí resumir a totalidade da arte hispânica e colocá-la em pé de igualdade a uma tradição anglo-saxônica. Trata-se de um ensaio, mas de um ensaio que deu origem a um documentário que acabou sendo produzido pela BBC de Londres para a televisão. Este é uma belíssima fonte para o historiador interessado e atento. Da mesma forma que Carlos Fuentes lida com o papel do outro no Espelho Enterrado, mas de um modo diferenciado, nós encontramos também nas obras de Jorge Luiz Borges, o literato argentino. O outro no papel de nós mesmos e nós mesmos no papel do outro. Trata-se de uma sublimação do ser, de uma individualização e, ao mesmo tempo, de uma multiplicação do mesmo. O eu passado é um eu hoje, é o outro ou o eu amanhã. O amanhã não é esquecido, o seu passado não deve ser perdido, mas ressaltamos a relação aí entre a história e a literatura que nos propomos, pois, a discutir, que perpassa muito pelas obras de Jorge Luiz Borges, visto que o autor traz na sua obra as referências das suas próprias vivências, mas também funde realidade e fantasia, sendo um autor ambíguo. Jorge Luiz Borges é realmente difícil para ser classificado. Há um autor fantástico que se especializa em Jorge Luiz Borges, Álvaro Alves de Faria. O que ele fala de Jorge Luiz Borges? Não é comunista, não é nacionalista, faz questão de dizer que também não é antissemita, não é nada, nem escritor. Jorge Borges afirma que ele é feito de duas pessoas, ele e um outro Borges. Nenhum dos dois vale uma definição. Ele acaba com a obra do Jorge Luiz Borges. Ele entrega ao leitor a capacidade de interpretar nas entrelinhas. Borges, em 1969, coloca em seu prólogo, que foi reeditado depois, que é O Fervor em Buenos Aires, um livro originalmente publicado em 1923, que a editora Globo relançou nas obras completas de 1999. Vejam o que fala Jorge Luiz Borges. Não reescrevi o livro, mitiguei seus excessos barrocos, limei asperezas, risquei sentimentalismos e imprecisões, e no decurso desse labor, às vezes grato, outras vezes incômodo, senti que aquele rapaz que em 1923 escreveu e que agora se resigna e se corrige. Somos o mesmo. Os dois descrevemos
o fracasso e o sucesso das escolas literárias e dos seus desígnios. Como os de 1969, os jovens de 1923 eram tímidos, temerosos de uma íntima pobreza, travavam, como agora, o escamoteamento dos inocentes, das inocentes novidades ruidosas. Eu, por exemplo, me propus demasiados fins, acomodar certas fealdades que me agradavam, de Miguel de Unamuno, ser um escritor espanhol do século XVII. Descobrir as metáforas já descobertas, cantar uma Buenos Aires de casas baixas e para o poente ou para o sul de chácaras grandiosas e gradeadas. Naquele tempo, procurava no entardecer os arrabaldes e a desdita, agora as manhãs, o centro e a serenidade. Ele já estava cego, ou se não estava totalmente, ele estava quase, mas ele não parava de soltar ideias. Ele falava e a secretária tomava nota. Esta obra que me inspira muito a traçar para análise a relação entre essas duas culturas históricas e literárias, neste artigo escrito por Borges, nos dá o seu retorno a Buenos Aires aos 23 anos de idade. Ele foi para a Suécia porque o pai dele estava cego. E lá ele ficou muito tempo, doença que depois ele acabou tendo como uma herança física do pai, porque ele também ficou cego. Mas ele tinha 23 anos, ele ficou quase 10 anos na Suíça, acompanhando aí o pai doente, vítima da mesma doença degenerativa oftalmológica que ele veio mais tarde a cegar o próprio autor da obra. O que ele encontra? 23 anos. Ele tinha 13 quando ele saiu de Buenos Aires. Depois de 10 anos, ele encontra uma outra Buenos Aires. E é essa Buenos Aires que ele traduz e que ele traz num livro de poesias. Ele retrata o seu encantamento pela cidade nova, uma cidade que ele descobriu depois de ir e de ter deixado de vê-la. Ou seja, é um deslumbramento, é uma paixão extraordinária pela cidade onde ele nasceu e que ele tanto amava, e que se modernizou nesse período de ausência de 10 anos. Retratar a cidade para Borges, nessa época da sua juventude, é algo muito importante. Não só importante, como necessário. E aí ele faz uma série de poemas desta cidade deslumbrante depois de 10 anos. Então, não vou ler aí os poemas, vocês encontram com facilidade, porque isso existe até na internet, ou então localizem as obras de Jorge Luiz Borges. Nós observamos, portanto, através dele, entre todos outros autores latino-americanos, uma certa tradição em trabalhar com a ideia de espelhos e de labirintos para traçar o processo histórico da América Latina e as suas próprias vivências, como nos demonstra Gabriel Garcia Marques, ou Borges, ou qualquer um outro. Há uma tendência bastante significativa. Gabriel Garcia Marques, por exemplo, ele vai escrever um romance lindíssimo sobre o herói da independência latino-americana, sobre Bolívar. Ele escreve O General em seu Labirinto. É o momento em que Bolívar
desiludido da vida, um homem riquíssimo, um homem cultíssimo, um homem que libertou os escravos, um homem que tornou independentes 6 repúblicas da América Latina. Ele vai embora sem ter nada, nada. Ele perdeu tudo, foi traído, e aí ele resolve ir embora. Com 40 e poucos anos, 43 anos, ele já estava tuberculoso. Tuberculoso pelas andanças dos Andes para fazer a independência. Nenhum historiador se preocupou. Bolívar abdicou da cadeira de presidente da Venezuela. Pronto, acabou Bolívar. Não. O literato continua. Nenhum historiador traçou esses últimos momentos de Simão Bolívar. Gabriel Garcia Marques em O General e seu Labirinto. O que é o labirinto do general? É a América. A América que ele queria ver independente. A América por quem ele sofreu tanto. E aí o Gabriel Garcia Marques pega 2.000 cartas, que Bolívar escreveu mais de 10.000 cartas que estão contidas na Venezuela. Não sei se ainda estão, mas pelo menos estavam no Arquivo Geral da Venezuela, em Caracas, as cartas de Bolívar. Ou ele escreve cartas imensas, como a Carta de Jamaica, que tem 12 páginas, ou ele escreve um bilhete. Por exemplo, quando ele ganhou a Batalha de Carabobo, ele escreve para o general Santander e diz: ganhamos em Carabobo. Pronto, acabou, mas é uma carta. Ou seja, é um aviso que ele está dando. Então, nesse momento, o literário se interessa pela história. E aí ele descobre as cartas de Bolívar e ele lê 2.000 cartas. Não lê todas, mas lê os que interessam. Onde ele pode traçar a forma desconfortável dessa viagem. Um homem que tinha tudo e que acabou não tendo mais nada. Então, Gabriel Garcia Marques, o Nobel da literatura em 100 anos de solidão, ele se baseia aí na leitura dessas cartas escritas nessa viagem. É o romancista imitando o historiador. Então, da mesma maneira que o historiador vai buscar a fonte literária, o literato também foi buscar a fonte histórica e buscando, então, a base documental para criar a sua narrativa. Ele encontrou o literato que o historiador não perquiriu, mas ele deu uma contribuição para a história de Simão Bolívar e, portanto, nunca trabalhou o historiador as últimas cartas escritas por Bolívar. É, portanto, a literatura ajudando a história. Há, portanto, aí um compartilhamento entre as duas. Nas páginas do romance latino-americano, desfilam, então, os expoentes de toda uma estrutura de dominação, que eu falei no começo. Políticos, velhos aristocratas, oportunistas, fazendeiros, truculentos, que vão naturalmente revelando o pânico dos dominados diante da burocracia emperrada e incompreensível que atua até os dias de hoje. Ou seja, é um pânico dos grupos dominantes, no fundo, consciente da fragilidade de toda uma estrutura e da ameaça permanente de uma ruptura social. Fazem-se presentes na turculência ainda do real atual e do imaginário, do utilitário, do mágico, da dúvida, da perplexidade, da memória, da esperança, do esquecimento, enfim, o espelho e o labirinto, o general em seu labirinto. Quer dizer, o labirinto que ele criou na própria América ao fazer a independência e não ter sido compreendido pela ambição dos próprios amigos que queriam o poder. Por razões como essa, é que eu acho importantíssimo que o historiador busque a literatura e que o literato busque a história e que essa união justa de uma compreensão mútua entre
as duas linguagens tão distintas possam servir para um significado extraordinário, tanto para os trabalhos do historiador como para os trabalhos do literato. Eu deixo a vocês aí algumas coisas apenas para vocês pensarem. Eu agradeço imensamente ao professor Francisco, que trabalha com literatura, que me fez esse convite para dar essa conversa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora, por essa erudita apresentação que a senhora acabou de fazer e esperamos que os estudantes e os apreciadores da história e da literatura, e com essa ênfase que a senhora deu à América do Sul, América Latina, né, muito interessante e muito empolgante. E até o nosso próximo encontro.